Tratamento jurídico e tributário diferenciado. Bom, para quem já me conhece, para quem já assistiu às minhas palestras, vocês sabem bem que eu nunca gosto de ir direto ao ponto. Eu gosto de ir do início, de onde começa o problema e desenrolando toda a história. Por que, Joyce, você faz isso? Porque eu sou contador, por que eu tenho que saber o que é tratamento jurídico e tributário diferenciado? Não, eu quero saber só da atualização. Você precisa saber, porque no nosso país, o que nós temos? Não temos uma briga aí entre judiciário e legislativo? Não tem um negócio chamado inconstitucionalidade que todo dia parece que cai na sua cabeça? Nossa, será que isso aqui é constitucional? Será que a Receita Federal podia fazer isso aqui? Então, a gente precisa saber, eu vou passar de forma um pouco rápida nesse aspecto, só mais mesmo para vocês saberem, por que desse tratamento tributário diferenciado, para que a gente possa, então, entender algumas questões, e eu quero discutir com vocês, inclusive, algumas incongruências entre a resolução e a lei complementar, tá? Que podem ou não impactar a vida de vocês. Então, tratamento jurídico e tributário diferenciado. O que é isso para as empresas do Simples? Não é tratar... O que a Constituição prevê para vocês? Tratar iguais como iguais? Então, rico com rico, pobre com pobre, eu vou tratar eles na mesma linha, na mesma faixa? Mais ou menos isso. Quando vem a Constituição Federal de 88, né, e traz ali algumas questões para a gente, do Simples, o nosso país está envolto no quê? Muitas regras tributárias e alterações na legislação, confronto entre legislativo e judiciário, inconstitucionalidade das leis, contribuinte em dúvida com relação à aplicação dessas regras, tá? Então, tudo isso traz o quê? Uma insegurança jurídica para vocês. Vocês estão lá trabalhando, de repente vem essa bomba, né? Vem a Lei Complementar 155, acaba com a graça de vocês. Lá em 2008 veio a Lei 11.638, você estava fazendo a tua contabilidade bem tranquilinha lá, bem sossegadinha, né? Aí veio a Lei 11.638, vira o mundo contábil de cabeça para baixo, né? Troca as regras fiscais e aí você tem que praticamente quase que reaprender a fazer a contabilidade, né? Então, a inconstitucionalidade dessas leis, esse confronto entre legislativo e judiciário, ele traz para a gente muita insegurança muitas vezes. Um exemplo claro aí desse confronto, por exemplo, que nós temos agora ultimamente é o quê? O ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, né? Que o STF foi lá e o quê? Julgou inconstitucional. Outra questão que impacta no Simples Nacional, a Emenda Constitucional 87, né? Que foi lá e o quê? O STF foram brigar porque dizer que não se aplica para o Simples Nacional essa emenda constitucional. Então, confronto entre legislativo e judiciário, né? Falando até, trazendo um pouquinho essa questão da inconstitucionalidade, nós temos, que eu falei para você, do ICMS, então vocês se preparem. Vocês já viram que está com o projeto de lei pronto aí para ser, medida provisória para ser aprovada, unificando a alíquota do PIS da COFINS. Então, para 2018... Além das alterações do Simples, nós provavelmente, não sei se vocês lembram, quando quem me viu falar aqui lá em março, quando eu falei do Simples Nacional, o que eu falei para vocês? Não falei para vocês que nós íamos ter uma unificação aí, que a própria Lei Complementar 155, lá no artigo 3, prevê isso? Exatamente o que está acontecendo. Então, para o ano que vem, se não esse ano ainda, nós teremos aí a unificação do PIS e da COFINS, né? Mais uma alteração para vocês darem conta, tá? E dentro desse imbróglio todo da legislação brasileira, nós estamos aqui para aprender um pouquinho. Quando eu falo em Simples Nacional, eu tenho que sempre lembrar o quê? Legislação básica, né? Artigo 146 da Constituição Federal, artigo 170 e o artigo 179. Eles trazem disposições específicas para o Simples Nacional. Lei Complementar 123, né, e Lei Ordinária 11.598, que traz alguns aspectos bem simples que alteram ali alguma coisinha dentro do Simples Nacional. Quando eu falo em Constituição Federal, então muito antes, lá em 2006, quando a Lei Complementar do Simples veio, né, lá o artigo 146 da Constituição fala assim: cabe à Lei Complementar, no parágrafo único, né, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
definição de tratamento diferenciado e favorecido para as empresas, para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos previstos no artigo 155, inciso 2º, das contribuições previstas no artigo 195, parágrafo 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo único. A lei complementar, de que trata o inciso 3º, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E assim por diante. Então, vem o artigo 146 e fala, olha, a lei complementar, ela pode criar um tratamento diferenciado, ou seja, eu vou tratar de forma diferente, empresas que se enquadrem dentro de um conceito de microempresas e empresas de pequeno porte, que eu vou dizer quem são, tá? E a lei complementar também, ela vai instituir um regime único de arrecadação. O que o legislador quis com esse artigo? Dar a vocês, pitiquinhos ou médias empresas pequenininhas ali de pequeno porte, um tratamento especial. Vocês podem competir com as grandonas? Com as empresas que faturam 78 milhões? Iam estar em pé de igualdade? Não. Então, peraí, vamos pegar esse povo, colocar ele todo mundo no mesmo pé de igualdade e dar o quê? Um tratamento diferenciado e favorecido. Então, qualquer regra, qualquer lei complementar que vem e fere essa norma, essa disposição, ela é inconstitucional. Se ela não dá para as empresas do Simples um tratamento diferenciado e favorecido, ele vem ferindo uma norma da Constituição. Lá no artigo 170, tá? No inciso 9 da Constituição, ele fala o quê? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Nossa, quando eu leio isso eu fico até emocionada, né? Tratamento digno, né? Lá no inciso 9 fala, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Tá? E lá no artigo 179 nós temos o quê? Os princípios gerais da atividade econômica que determinam um tratamento jurídico diferenciado às empresas de pequeno porte, visando principalmente o quê? Tirar essas empresas da informalidade. Claro que o governo é bobo, então o que eles fizeram? Peraí, tem um monte de pequenininho ali que arrecada, que eu posso colocar dentro desse pacotão aqui e fazer com que eles arrecadem se eu, governo, der um tratamento diferente para eles, né? E aí vem o que é o artigo 179 falando. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Ou seja, vem a Constituição com todos esses artigos e fala assim, olha, empresas do Simples, vocês são diferentes. Para vocês, o tratamento vai ser diferenciado. E aí vem a nossa regra, né, a nossa hierarquia das leis. Tá? Então vem a Constituição dizendo que as empresas do Simples podem fazer, vem as emendas constitucionais, vem os tratados internacionais que muito têm impacto no nosso dia a dia, tá? Muitas regras que são, às vezes a gente vê o presidente indo lá para fora, né? E aí a gente pensa assim, lá vai o Temer gastar o nosso dinheiro, né? Aí, mas na verdade ele está indo lá fora fazer isso aqui, ó, tratados internacionais. Aí vocês começam a perceber que esses tratados internacionais vão impactar as obrigações fiscais de vocês, né? Por exemplo, lembram quando surgiu o Bloco K lá na ECD? Foi em razão disso aqui, ó, um tratado internacional que o Brasil tem de transparência fiscal, né? Que lindo isso! Vocês lembram lá daquela declaração que as empresas ou a pessoa física que tivesse dinheiro lá fora tinha que regularizar isso aqui dentro do Brasil? Né? Claro que isso também teve um pouco de cunho político, mas está aqui dentro, tratados internacionais, que o Brasil assina lá fora. Tá?
Esses tratados, eles depois entram em lei através de decretos. Então, depois dos tratados internacionais, nós temos as leis ordinárias, as leis complementares, as medidas provisórias que tiram, né, a gente do sério. Ultimamente, nós temos aí várias medidas provisórias. Por exemplo, teve aquela medida provisória, que agora eu não vou me lembrar o número, mas que extinguiu a CPRB. Né? Então, a partir de julho, não tinha mais CPRB. Né? 90 dias ela entrava em vigor, julho não tinha mais CPRB. Agosto, surpresa, né? Veio uma nova medida provisória que extinguiu aquela que extinguia a CPRB. Olha que confusão, né? E aí? Para julho, aí veio o contribuinte perguntando assim, qual que era a dúvida? Tá, e julho, eu calculo CPRB ou eu calculo CPP? O que eu faço da minha vida agora, né? Confusão, por quê? Porque a medida provisória ela tem força de lei, mas ela tem 180 dias para virar lei, tá? E depois nós vemos os decretos, as instruções normativas, as deliberações e as resoluções. E nesse imbróglio todo, veio a me perguntar esses dias atrás, Joyce, me diz uma coisa, eu tenho convênio, né? E tem o decreto lá do Estado. O regulamento do Estado, que é através de um decreto, falando do ICMS. Quem tem poder? O convênio ou o decreto lá do Estado? O regulamento do Estado. Né? Por quê? Porque o convênio diz para eu fazer de uma forma, né? Que tem, aquele determinado produto tem ST, mas lá no decreto o Estado não falou nada. E ele ratificou aquele convênio. E agora? Né? A princípio, deveria seguir o convênio, porque se o Estado ele participou daquilo ali, ele deveria seguir o convênio. Mas, né, vocês sabem que no Brasil nem tudo funciona desse jeito. Mas então essa aqui é a ordem. Então, qualquer lei que venha e bagunce essa ordem aqui, ela pode se dizer que ela é inconstitucional, que ela é indevida. Por quê? Porque não pode vir uma instrução normativa da Receita Federal e dizer que é a própria lei. Não pode vir a resolução CGSN 94, qualquer outra que altere ela, e ela disciplinar e ela falar mais que a própria lei complementar. Tá? Então, a lei complementar ela traz diretrizes, a norma geral, e a resolução ela só tem que dizer como é que isso deve ser procedimentado, só o procedimento daquilo ali. Tá? E depois disso tudo, vem a Constituição, vem quem? A Lei Complementar 123 de 2006. Se a gente parar para pensar, 2006, 2017, essa Lei Complementar era até um pouco recente, né? Ela não tem muito tempo de chão aí. Então, veio a Lei Complementar e disciplinou as regras que formam o Simples Nacional. E essa Lei Complementar, ela faz com a participação de todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? E eles fazem, tá, essa união através de como? De um comitê gestor chamado Comitê Gestor CGSN, tá? São 4 secretarias da Receita Federal, 2 dos estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios. E para ser, né, para ingressar no Simples, eu tenho o quê? Que me enquadrar na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos previstos e formalizar a minha opção pelo Simples, tá? E a sua principal característica? Ele é facultativo, tá? Ele é irretratável para todo o ano calendário e o recolhimento dos tributos abrangidos se dá mediante DAS, tá? Eu tenho ali também a disponibilização, né, a AME e a EPP ali do sistema eletrônico e a apresentação de declaração única e simplificada das informações de FIS. Bom, assim como eu falei lá atrás, né, da medida provisória e que vai unificar o PIS e a COFINS, então deixa eu também prever aqui um futuro lógico para vocês logo logo. Vocês acham o DEFIS fácil de fazer? Ah, é tranquilo, né, gente? Para quem faz ECD, ECF, EFD, contribuições, DEFIS, vamos combinar que é uma obrigação acessória tranquilinha, né? Prevejo para vocês, para os próximos anos aí, né? Quem sabe uma empresa do Simples ser obrigada a entregar ECD, ECF, né? Porque esse DEFIS aí já está meio ultrapassado, né? Se você for parar para pensar nas obrigações acessórias dos SPEDs da Receita Federal, o DEFIS já está ficando meio ultrapassado. Então, vocês fiquem espertos aí, tá? O prazo de recolhimento vai aí até o dia 20,
tá? Possibilidade, então, dos estados e os municípios adotarem sublimite, que a gente vai falar disso, tá? E a partir dessas regras, né, que a gente acabou de dizer, quem pode optar pelo simples? O vendedor de cachorro-quente? Ele pode optar pelo simples? E o vendedor ambulante? Pode? Ué, o simples não veio com o objetivo de tirar toda essa galera da informalidade? E aí você vai dizer pra mim, né, depende. Onde que ele vende cachorro-quente? Como é que ele faz esse cachorro-quente? Né? O vendedor ambulante. O vendedor ambulante tem maquininha de cartão já lá na praia, gente. E aí, como é que ele faz para tributar essa receita? Será que o fisco não quer tirar ele da informalidade? E a empresa de vigilância, vale a pena ser do Simples Nacional? Ela pode. E a manicure? E aí, como é que fica esses contratos de parceria agora? Né? Pode, não pode? Então, são todos esses requisitos que a gente precisa analisar a legislação e ver. Vale a pena, não vale a pena? Tá? E eu tenho sempre que analisar qual que é a atividade que eu pretendo pelo empresário. Quanto de faturamento? Tá? E dentro desse contexto é importante analisar o que? As alterações produzidas pela legislação, principalmente agora para 2018. Então, para 2018, para um planejamento tributário, o que eu tenho que pensar? Qual que é a minha atividade? Se o teu cliente tem algum contrato aí fechado, se ele tem já previsão de faturamento, de crescimento, é de 10%, 5%, quantos por cento é, né? E ver se realmente fazer as contas. Puxa vida, o presumido para ele vai dar tanto. Quando fizerem o presumido, não esqueçam de olhar principalmente, né, a questão da carga previdenciária, tá? O PIS e a COFINS, tá? O ICMS, que também entra junto, tá? Então, todas essas perguntas a gente começa a fazer. Falando um pouquinho das atualizações, então nós temos as principais, né? A Lei Complementar 155, que foi editada ali em novembro, se eu não me engano, de 2016. E em 2017 veio as resoluções CGSN, a 133, 134 e 135, tá? Já alterando a resolução 94 de 2011, que trata do Simples Nacional. Então, em termos de Simples Nacional, nós sempre temos que olhar as alterações da Resolução 94, né, a Lei Complementar 123 e essa aqui que veio alterando também a Lei Complementar 123, que é a 155. A 155, ela veio alterando, então, basicamente, né, coloquei aqui para vocês, receita bruta, investidor anjo, inclusão de novas atividades. A época de 2016 veio ali um parcelamento especial para as empresas do Simples, tá? E as resoluções, elas vieram só alterando e dispondo como é que iria se aplicar as disposições da Lei Complementar 155, tá? E indo agora então direto às alterações, aquela que causa mais confusão, né, e mais dúvida na vida de vocês. Do conceito de microempresa e empresa de pequeno porte e as alterações do limite estabelecidos para a IPP. O que é a microempresa e a empresa de pequeno porte? Tá? De acordo com o artigo 3º, é empresa de pequeno porte, tá? A ME, tá? Aquela sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que aufira no ano calendário receita bruta igual ou inferior a quê? A 360 mil. Puxa vida, Joyce, se eu tô aqui dentro dessa regra aqui, eu posso me considerar uma empresa uma ME, microempresa? Sim, pode se considerar uma microempresa. Tá? Por quê? Se eu sou uma sociedade empresária e eu vou lá no Código Civil, vejo as disposições do que é uma sociedade empresária, né? Que são pessoas que se reúnem, né, para atividades, por exemplo, médicos, né, dentistas, podem montar a sociedade empresária, sociedade simples, tá? Empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, se eu auferir até 360 mil, ok. Posso ser uma empresa de pequeno porte, tá? Uma ME, né? Uma microempresa. Já com relação à empresa de pequeno porte, é a mesma coisa. Sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que vai oferir o quê? De 360, né? 01.
e igual ou inferior o quê? A 4.800.000. Aqui, depois eu faço para vocês uma correção. Aqui é 0,1, tá? A 4.800.000, tá? Puxa, então veio a lei complementar e trouxe para vocês um baita benefício. Aí você que estava lá com aquela empresa no gargalo, no sufoco, nossa, yes, agora sim, eu vou conseguir então continuar dentro do Simples, porque veio a lei complementar e deixou em 4.800.000. Ela ampliou então o limite. E aí você continua lendo a lei complementar e quase chorou. Né? Por quê? Porque quando você olha o ICMS e o ISS, acabou a brincadeira. Né? Quer dizer que o ICMS e o ISS vai o quê? Ficar em 3.600.000, que a gente vai ver na sequência. Então, eu digo sempre, né, para os meus treinamentos que eu tenho falado do Simples, é aquilo que você ganhou, mas não levou. Sabe quando você vai numa igreja, que você ganha aqueles sorteios, né, no bingo, aí você ganha, quando você olha o prêmio, tá, ganha a panela de pressão, você nem cozinha, né, então você ganha, mas não leva, né, o que eu vou fazer com isso, né, é mais ou menos nesse sentido. O fisco te deu, mas ele reduziu. E por que ele não deixou o ICMS e o ISS nesse imbróglio aí dos 4.800? O que você vê no jornal todo dia? Os governadores indo lá em Brasília chorar as pitangas porque não tem crédito, porque estão quebrados, né? No Rio de Janeiro, principalmente, olha que desgraça, né? Nem os servidores estão recebendo, né? Por uma coisinha chamada corrupção. Então, isso aqui trouxe bastante confusão na vida de vocês, tá? E aí vieram me perguntar, mas tá, como é assim? Vou apurar regime normal? Como que vai ser isso no meio do ano? Então, se eu ultrapassar a receita, eu vou ter que apurar o regime normal? Já vamos chegar lá. Então, de acordo com a lei complementar, tá? No ano calendário de 2017, aquela empresa que auferir receita bruta total de até 4.800.000, e a gente já vai ver esse limite de transição, continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, ressalvado o direito de exclusão por comunicação do optante. Então, vejamos. O artigo 3º, ele traz, então, o que é, né, a microempresa, empresa de pequeno porte. Lá no inciso 1º, ele fala da ME e no inciso 2º da EPP. E eu queria que vocês destacassem aqui, ó. No inciso 2º, ele fala o quê? No caso de empresa de pequeno porte, que aufira em cada ano calendário. Então, aqui eu estou falando em ano calendário. Receita bruta superior a 360, igual ou inferior a 4.800.000, tá? Então, ele fala aqui em ano calendário e aqui também em ano calendário. A gente já vai ver por que vocês circularam isso daí. Lá na resolução, ele traz limites para a transição de 2017 para 2018, tá? E o que ele faz? O que ele fala lá na resolução sobre isso daí? Então, empresa que fatura até o mês de outubro de 2017, o valor de 360, de acordo com a regra aplicada para o ano calendário de 2017, ela ainda teria o limite de 20%. Então, estou lá no mês de outubro, cheguei no ápice de 3.600.000. Opa, de acordo com as regras da legislação, eu ainda tenho 20% desse limite, para não ultrapassar o limite do Simples Nacional, que gera uma receita de 4.320.000. Então, outubro, então novembro, dezembro, eu tenho que ficar controlando ali para chegar em 4.320. Se esta empresa em novembro de 2017, agora novembro, outubro, novembro, atingir esse limite de 4.320, ela estaria o quê? Desenquadrada para o Simples a partir de dezembro, com efeito a partir de janeiro de 2018. Porém, como em janeiro de 2018 eu tenho que observar o novo limite de 4.800, eu continuo dentro do Simples Nacional, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Janeiro a outubro, 3.600.000. Novembro, cheguei em 4.320. Dezembro, 4.560. Opa, mas aí, para 2018, é 4.800. Eu estou dentro de 4.800. Então, em 2018, ok. Estou dentro do Simples Nacional, tá? Quase excluída, mas dentro do Simples, né?
O que diz a resolução CGSN 94, né, alterada já pela CGSN 94, né, alterada já pela 135, lá no artigo 130F? A EPP, optante pelo Simples Nacional, em 31 de dezembro de 2017, que durante o ano de 2017, ano calendário, ao ferir receita bruta total anual entre 3.601.000 e 4.800.000, continuará automaticamente incluída no Simples Nacional com efeitos a partir de janeiro de 2018, com impedimento de recolher o ICMS e o ISS no Simples Nacional nos termos do artigo 12, ressalvado o direito de exclusão por comunicação do optante. No parágrafo 1º ele diz o quê? Na hipótese de a receita bruta anual acumulada em 2017 ultrapassar em mais de 20% o limite de 3.600.000, o contribuinte deverá comunicar sua exclusão de forma tempestiva e, desde que não ultrapasse o limite de 4.800, poderá apresentar novo pedido de opção em janeiro de 2018. Tá? Isso aqui é o que dispõe a lei complementar. Então, lá em 2017, agora, né? Lá, pensando que está distante, mas agora, 2017, se eu estou dentro das regras dos 20%, não fugindo a 4.800, tá? Em 2018, então eu vou poder apresentar a opção para o pedido do Simples Nacional, ok? Mas, lembrando que se lá agora em, vamos dizer, julho, agosto ou setembro, vamos dizer que você chegou lá no limite dos 3 milhões lá, os 4.320.000, aí você vai ser excluído, mas você pode voltar, tá? Em janeiro de 2018, desde que você, claro, não tenha ultrapassado aqui os 4.800, tá? Então essa é a regra que a resolução trouxe para vocês, que a gente chama de limite de transição, que vocês vão ter que ficar controlando até dezembro. Claro que, se vocês estão chegando em 4.320 em dezembro, meu amigo, você está com o limite quase ali no gargalo, né? Então você tem que já rápido pensar num planejamento tributário aí para você, tá? Cuidado com os planejamentos tributários que vocês inventam, tá? Cuidado com os planejamentos fake que a gente vê por aí, que a Receita Federal vem fazendo, vamos dizer assim, uma fiscalização, percebendo, identificando. Cuidado, né, com a evasão fiscal, tá?